Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Essa semana nós vamos estudar a seção 106 e a seção 108. Hoje nós vamos estudar a seção 106, que é só 8 versículos. Tá bom? Essa aqui foi uma revelação dada para o irmão mais velho de Oliver Cowdery. O nome dele era Wari A. Cowdery. Então, essa revelação foi dada para ele aqui. Esse irmão mais velho de Oliver Cowdery, ele não se tornou membro da igreja logo depois do irmão dele, né? Demorou, né? Aproximadamente uns 2 anos ou mais, né? Que ele foi se tornar membro. Aliás, ele se simpatizava com a obra da igreja, né? Ele ficou muito comovido com o que aconteceu no Missouri, né? Dos membros da igreja terem sido expulsos de lá, tá bom? E eu acredito que até nessa ocasião ele não era membro, tá bom? Aqui no livro Revelação em Contexto, fala que Joseph Smith e Parley P. Pratt, eles estavam, antes de formar o acampamento de Sião, já tinha a decisão ali, mas antes de juntar as pessoas, precisavam juntar dinheiro com os gastos que ia ter nesse acampamento. Então, Joseph Smith e Parley P. Pratt, eles vão para essa cidade, que é a cidade de Freedom. E nessa cidade é onde o irmão, né, de Oliver Cowdery morava. Inclusive, Joseph Smith e Parley P. Pratt, eles ficam hospedados na casa dele e foram muito bem recebidos. Eu acredito que nessa ocasião que ele... aqui não tem tantos detalhes, mas acredito que é nessa ocasião que ele aceita o evangelho, né? Por que isso? Porque quando ele escreve a respeito dos membros da igreja no Missouri que foram expulsos, né? Aparentemente a carta dele é solidária, né, pro irmão dele, Oliver Cowdery, mas ele não se demonstra como membro da igreja. Mas aqui nessa parte ele já abraçou a causa, tá bom? E aqui então, ó, depois do acampamento de Sião, aqui pouco tempo depois, acredito que 2 meses depois, agora aqui a sessão 106 ele está recebendo um chamado, tá bom? Aqui na cidade de Freedom. Então vamos acompanhar aqui os versículos de 1 a 8, e aí eu já vou trazendo o contexto histórico e explicação e aplicações para nós aqui também. Então vamos lá. O versículo 1 diz assim: É minha vontade que meu servo Wari A. Cowdery seja designado e ordenado sumo sacerdote presidente da minha igreja, na terra de Freedom e nas regiões circunvizinhas. Bom, aqui o Senhor chama, né, especificamente ele aqui para ser um presidente, sumo sacerdote, para cuidar ali, né, na cidade de Freedom, né, do ramo, porque a igreja ia para os local, os missionários, e abria um ramo, né, pessoas se batizavam e falavam, vocês se reúnem dessa maneira, e aí eles faziam um pequeno ramo, e assim foi formando ramos ali também nas circunvizinhas, né, nas outras regiões vizinhas aí dessa cidade aqui, Freedom. E aí, agora, esse aqui, o Ari A. Calder, ele está sendo chamado para presidir, né, para coordenar o trabalho nesses outros ramos aqui. Eram todos ramos pequenos, né? Eu escrevi aqui, eu acho que são 67 membros que tinha era o maior ramo, era o de Freedom, e tinha apenas 67 membros. E aqui ele então tinha que coordenar todo esse trabalho, tá bom? Aqui também, vamos pegar aqui, aqui, o versículo, ainda falando sobre o versículo 1, né? Esse homem, o Ari aqui, ele não pensava que ele ia ser chamado para presidir aqui, tá bom? Até porque 2 meses antes ele estava solicitando para a igreja mandar líderes para lá, para Freedom, né? Para quê? Para que eles pudessem pregar o evangelho e doutrinar os membros da igreja e pregar a fé, tá bom? Para que eles pudessem se fortalecer. Só que o que acontece? Em 2 meses, quem é chamado ali para fazer esse trabalho é o próprio Freedom, né? Então, aí isso mostra para nós que às vezes a gente é a resposta da nossa oração. Ele queria alguém para ir lá ensinar eles, e Deus chama justamente ele. Algo muito interessante é que Deus nos chama mesmo a gente não estando capacitado. O Senhor vai nos capacitar para a obra, né? Como diz o presidente Thomas S. Monson,
Quem o Senhor chama, ele mesmo vai qualificar. Tem um ditado popular também que diz assim, ó, Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Então é uma verdade aí, tá bom? Vamos aqui para o versículo 2 que diz assim: E pregues meu evangelho eterno de agora, e erga a voz, e advirta o povo, não apenas onde mora, mas também no condados vizinhos. Então, o chamado de Warren, né, não era somente ali para Freedom, mas também ele deveria compartilhar o evangelho nas outros lugares, ensinar os outros ramos da igreja ali. E aí eu já lembrei logo de Mateus capítulo 5, falando que nós devemos ser uma luz para o mundo, né? Lá em Mateus 5, a partir do versículo 14, diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e a coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, aqui, o Senhor pede para que ele seja uma luz, não somente onde ele estava. Interessante, né? Que ele estava pedindo uma liderança para lá. E ele se torna esse líder não só para lá, mas também ele vai ter que ser autossuficiente para ajudar os outros ramos ali também. O versículo 3 na Revelação diz assim: E devote todo o seu tempo, e este elevado santo chamado que agora te dou, buscando zelosamente o reino do céu e sua retidão, e todas as coisas necessárias lhe serão acrescentadas, pois digno é o obreiro de seu salário. Aqui nos lembra, né, de Mateus também 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então aqui o Senhor promete para ele que ele vai ser abençoado em todas as coisas, que ele necessitasse ali também. Bom, aqui vamos para o versículo 4. Uma coisa interessante, né, que esse Warren aqui, ele era dono de uma farmácia, né, ele trabalhava com remédios, né, ele e a esposa dele, né, e ele acaba se filiando à igreja aí, só uma curiosidade. Vamos lá, versículo 4 diz assim: Também em verdade vos digo, a vinda do Senhor se aproxima e surpreenderá o mundo como um ladrão na noite. Versículo 5: Portanto, cingi vossos lombos, para que sejais os filhos da luz. Esse dia não vos surpreenderá como um ladrão. Então aqui o Senhor deixa muito claro que o mundo, né, vai ser surpreendido, tá bom? Com a segunda vinda de Cristo, vai ser surpreendido. Mas os filhos da luz, que são aqueles... A luz é o que nos dá clareza, revelação, né? Então são os filhos de Deus. Os filhos da luz não serão surpreendidos porque estarão sabendo quando Cristo vai vir, né? E o ficar sabendo quando Cristo vai vir não é nem questão de saber o dia, o horário e a data, é estar preparado para quando ele vir, né? Porque aí tanto faz quando ele vai vir, porque se nós estamos preparados, nós não vamos ser surpreendidos. A surpresa é eu não estar preparado para a segunda vinda de Cristo, né? Então aqui ele fala que para nós estarmos preparados devemos cingir os lombos. Aqui é uma expressão no Velho Testamento, cingir os lombos, né? Que os homens eles vestiam aquela roupa, né? Que ia até embaixo, né? Como se fosse um vestido ali, né? E aí cingir os lombos significa pegar a parte de baixo, né? Daquela roupa, levantar, aí você pega e amarra na cintura. Aí fica como se fosse uma bermuda, porque aí você pode correr, ter agilidade, tá bom? Então aqui cingir os lombos é estar preparado, se preparar aí, mesmo que não esteja a guerra, alguma coisa, mas estar preparado sempre para agir, para fazer a vontade do Senhor. Então essa preparação que ele pede aqui, essa vigilância, né, que significa também a nossa fidelidade a Deus. Aqui eu achei interessante, né, que ele falou que o mundo, né, vai ser surpreendido, mas não os membros da igreja. Os membros, né, da igreja não vai ser surpreendido se eles estiverem preparados, porque lá em Lucas, capítulo 16, versículo 8, Jesus Cristo fala que os filhos da luz, né, se eles não se preparam, eles vão ser surpreendidos também, né? Veja lá o que diz lá em Lucas 16, 8, diz assim: Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz.
Então aqui Jesus Cristo está comparando os filhos do mundo, né, estão sendo mais prudentes do que os filhos da luz. E qual que é a comparação aqui que Cristo faz? Que as pessoas do mundo, elas se preparam para o futuro, acumulam dinheiro, né, guardam isso, guardam aquilo, então eles se preparam dessa maneira. Mas os filhos da luz, eles deveriam pensar na eternidade, na segunda vinda de Cristo, e não estão se preparando. Por isso que Jesus Cristo fala aqui que os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. Bom, então aqui, conforme eu já falei, o mundo será surpreendido, por quê? Porque ele está distraído, ele vive o presente, ele não está preocupado com o futuro, com a vinda de Cristo, se vai morar no reino celestial, eles não estão preocupados com isso, e é aí que vem a surpresa. Então nós devemos ser vigilantes e lembrar para onde nós vamos. Vamos lá, o versículo 6 aqui diz assim: E também em verdade vos digo, houve alegria no céu quando o meu servo Ari se curvou diante de meu cetro e se afastou das artimanhas dos homens. Se curvou diante do cetro, o cetro é um sinal de autoridade. Quando um rei ele não ia na batalha, ele mandava o cetro dele, né, que é uma vara, um bastão ali, normalmente feito de ouro, de algum metal precioso, com alguma joia, e aquilo lá representava a autoridade do rei. Quem levasse aquele bastão, né, que é esse cetro, ele podia, naquele momento da guerra ali, negociar paz, negociar qualquer tipo de coisa, né? Ah, vai ter uma luta aqui, um guerreiro contra o outro. Quem vencer, se torna vencedor, né? Então ele tinha essa autoridade. Quando aqui fala, então, que o Arley, ele se submeteu, né, a esse cetro, ele se submeteu à autoridade de Deus. Quando Joseph Smith e Parker Pratt foram lá, então ele foi batizado, né? E agora, aqui, 2 meses depois, ele está sendo surpreendido aqui com esse chamado, né? Bem interessante isso. Aqui também falou que ao se curvar, né, diante do cetro, ele se afastou das artimanhas dos homens. O que é as artimanhas dos homens hoje em dia? Hoje em dia a gente vê muito, mas muito mesmo, material falando mal da igreja. Isso são as artimanhas das pessoas. O Warner também sabia de coisas que as pessoas falavam mal da igreja, mas até que ele teve essa experiência missionária aqui com Joseph Smith e Parker Pratt. Então, ele se afasta dessas artimanhas do mundo, né, que muitas vezes é para ganhar dinheiro, visualização, que eles começam a pregar contra a igreja de Cristo, tá bom? E aí, então, essa que é as artimanhas aqui, tá bom? Então, ele se afastou dessas críticas e aceitou o evangelho, se submeteu, se curvou à autoridade e foi batizado. Vamos aqui para o versículo 7, diz assim: Portanto, abençoado é meu servo Ar, pois terei misericórdia dele, e não obstante a vaidade no seu coração, elevá-lo-ei caso se humilhe perante mim. Então aqui a gente vê, né, que o Senhor conhece a fraqueza de Warley, né, que ele tinha um coração aqui vaidoso, né? Então ele tinha esse coração vaidoso, né, a vaidade dentro do coração dele. Isso mostra também que Deus ele chama a pessoa, mesmo a pessoa tendo as suas dificuldades. A pessoa não é perfeita. E eu também não sou perfeito. Eu também tenho um chamado na igreja. Eu não sou perfeito. Eu tenho minhas dificuldades também. Mas Deus ele nos chama não pensando na nossa perfeição. Né? Não é que a gente precisa ser perfeito para ser chamado. Mas em meio às nossas dificuldades, Deus ele nos chama. E conforme diz aqui, se nós se humilharmos perante o Senhor, reconhecer nossas fraquezas, ele vai nos ajudar. Então esse é um ponto aqui no versículo 7. Versículo 8, último versículo aqui, né? Diz aqui. E conceder-te-ei a graça e a confiança para sustentar-se. E se ele continuar sendo uma testemunha fiel e uma luz para a igreja, prepar-lhe-ei uma coroa nas mansões de meu pai, assim seja. Amém. Então aqui o Senhor faz uma promessa final para ele, tá bom? Uma promessa que tanto envolveu as coisas nessa terra, como também uma coroa no reino celestial, se ele se mantivesse fiel. E o Ar, tá bom? Ele nunca se afastou do evangelho. O irmão dele, que era o mais novo, Oliver Calder, ele se afasta,
Ele vai passar 10 anos longe, né, da igreja, afastado, mas depois ele volta. O importante é que voltou, mas o Arley, ele fica fiel na igreja desde esse começo, que ele batizou, até o fim da vida dele, tá bom? Então essa promessa se cumpre na vida dele, com certeza ele teria essa promessa aqui, porque ele se manteve fiel. Então se manter fiel é continuar no evangelho, não é que a gente não vai ter problema ou dificuldades, tá bom? Mas é continuar no evangelho. Então assim como o Arley, né, ele tinha suas fraquezas, né, mas o Senhor deu graça a ele, mediante a humildade dele para conseguir. Isso também é uma motivação para nós, que apesar de nossas dificuldades, apesar de nossas fraquezas, o Senhor também vai nos fortalecer e vai nos dar graça, o poder capacitador, né, da expiação de Jesus Cristo, se nós nos mantivermos fiéis, tá bom? E humildes, né, para receber essa graça do Senhor e nos aperfeiçoarmos. Então é essa mensagem que nós compartilhamos hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.